Bom, então, abrindo aqui oficialmente essa sessão livre, que faz parte da 26ª Semana do IPUR, que é a semana comemorativa dos 50 anos da fundação do IPUR, né? O IPUR que já há 26 anos faz um evento acadêmico anual, no qual são convidados a apresentar trabalhos todo o seu corpo social, né? Professores, alunos e técnicos administrativos, né? Inclusive os laboratórios, né? Já que os laboratórios são também unidades de pesquisa, de produção, né? De articulação. Então, esta sessão livre aqui foi proposta pelo laboratório que eu coordeno, que é o LEDUB, né, que é o Laboratório de Estudos das Transformações do Direito Urbanístico Brasileiro, um nome um pouquinho longo, a gente tem que tomar um pouquinho de fôlego, né, para declinar o nome do laboratório, e, e que é um laboratório recente, né, que existe no IPUR desde o ano de 2017, né? Fizemos o nosso evento público de lançamento precisamente no dia 11 de agosto de 2017, por sinal, um evento que se encontra no YouTube, à disposição para quem quiser assistir. E então tem um pouco mais de 4 anos, e que desde a sua criação nós temos mantido a tradição de, a cada semana IPUR, ser organizada uma mesa, né, e oferecida, né, ao público interessado na semana do IPUR, uma mesa de debates em que, em alguma medida, a questão do direito, a dimensão jurídica do planejamento urbano e regional, ela é posta em debate, né? Evidente que não apenas posta em debate não apenas por juristas, por advogadas ou advogados, né, por homens ou mulheres do campo jurídico, digamos assim, com essa identificação, com essa afiliação, né? E é importante, né, que outras perspectivas sejam agregadas a partir do campo da arquitetura, da gestão pública, da geografia, né, das geociências, das ciências sociais e assim por diante, né? Ou seja, o direito é uma matéria muito importante, né, para ficar reservada e restrita ao mundo dos bacharéis, né? Então, nós temos tido sempre várias vozes, né? Temos tido dentro dos eventos do LEDUB, uma espécie de polifonia, né? Ou seja, a partir de várias perspectivas, a questão, a dimensão jurídica do planejamento tem sido abordada. Então, para essa edição, né, desse ano, da Semana do IPUR, eu procurei aqui articular, né, um grupo de pesquisadoras e pesquisadores com quem eu tenho trabalhado, de profissionais também, podemos assim dizer, né, com quem eu tenho me relacionado em projetos de pesquisa, em outras iniciativas acadêmicas e extraacadêmicas, e montamos aqui, né, essa sessão que tem, então, por título, né, Do Puxadinho ao Direito à Cidade. As lutas contra as regras urbanísticas na cidade formal e as lutas pela regularização na cidade informal, né? Como é tradição no LEDUB, a gente constrói coisas, né, procurando usar um método efetivamente participativo, em que os estudantes sejam protagonistas, né, não sejam meros auxiliares, né, ou cumpridores de tarefas ou algo do gênero. Então, essa sessão aqui foi idealizada, debatida, né, pelo conjunto, né, de 5 discentes que aqui estão, né, e que vão um pouco fazer falas a partir das suas perspectivas, né, de trabalho, de pesquisa, mas procurando fazer uma costura, né, procurando a gente estabelecer aí um fio condutor de várias falas e buscando assim uma interlocução e alguma unidade entre essas diversas falas específicas, né? Então,
A gente ouvirá aqui, teremos uma sucessão de 5 falas não muito longas, né, em torno de 10 minutos, a fim de permitir que, após elas, os demais presentes aqui, que nos alegram, nos honram aqui com a sua presença, possam interferir no debate, enriquecer, contrapor, né, trazer outras perspectivas e assim por diante, né? Temos aqui presentes já vários colegas muito queridos e queridas, né? Pessoas não somente do Brasil, vejo colegas aqui de Angola, da Argentina, do Peru, né? Então, está uma sessão bastante rica e pessoas também de várias partes do Brasil. Então, muito nos alegra ter uma participação qualificada, né? Como essa que já está aqui hoje. Então, sem maiores delongas, a gente vai começar, então, a apresentação que preparamos. Boa tarde a todos e todas, para quem está chegando agora, né? Estou acabando de fazer uma introdução, um introito aqui para a nossa sessão. Então é isso, que todos aproveitem, que seja aí uma sessão que contemple as expectativas de todo mundo, tá? Então, Pedro, por favor, você pode então começar a projeção e também a apresentação? Eu peço, viu, primeiro, a quem está nos acompanhando e assistindo, que mantenha os microfones fechados, por favor. E a câmera é opcional, mantê-la aberta ou fechada, fiquem à vontade com relação a isso. Enquanto que pedir aos 5 expositores aqui, que vão se suceder nas falas, que ao começarem, façam uma breve apresentação pessoal para os demais poderem ter uma noção, né, de quem está falando e qual é o seu lugar de fala, né? É isso. Passo então a palavra ao Pedro e, na sequência, aos demais. Não precisam ficar fazendo aqui as transições, podem aqui, ir de um para o outro aqui, irem passando a bola, tá bom? Então, vamos lá, Pedro. Boa tarde, gente. Espero que esteja funcionando tudo bem. Meu nome é Pedro. Eu sou formado em Filosofia pela Federal de Pelotas e em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu estou fazendo a especialização em Política e Planejamento Urbano do IPUR, nesse momento, né, que o professor Alex aceitou me ajudar agora no trabalho final, né. Minha ideia era estar aí no Rio de Janeiro cursando presencialmente, mas a pandemia não permitiu, mas felizmente temos essas facilidades tecnológicas para aproximar um pouquinho mais, enquanto eu apresento aqui de Porto Alegre. O meu trabalho, a minha ideia que eu tenho desenvolvido, né, é essa que está na tela, né, o privatismo e patrimonialismo, mudanças na gestão de bens públicos federais, né, onde eu tento buscar trazer essa crítica do patrimonialismo brasileiro, que é feita por GSE, aplicando a questão urbana, né? O meu problema é como a crítica do conceito de patrimonialismo brasileiro pode ajudar a entender as mudanças atuais da política fundiária, em especial da gestão de bens públicos federais. A questão do patrimonialismo brasileiro, ela está presente nos debates sobre a questão urbana, como se vê, por exemplo, nos trabalhos da Emília Maricato, né, que tem uma citação dela aqui embaixo, onde ela ressalta as raízes brasileiras calcadas do patrimonialismo, né? Mas o que é o patrimonialismo? O conceito se origina em Max Weber, como um tipo ideal de dominação tradicional, onde os bens do soberano e a sua administração se confundem com a coisa pública. Raimundo Faoro faz a transposição do conceito para a realidade brasileira, o definindo como uma herança colonial portuguesa de dominação do Estado por um estamento que o trata como propriedade privada, causando uma incessante confusão entre o público e o privado. GSE, como eu falei,
Antes disso, a partir daí, né, a partir do Raimundo Faoro, pensadores brasileiros de todo o espectro político propagaram essa ideia como um dos problemas pertinentes à realidade social brasileira. Né, que aí sim chegamos ao Gessé, que tem criticado esse entendimento enquanto um mito da sociedade brasileira, uma ideia forte que traz prestígio científico à interpretação liberal do Estado. Parte dessa crítica diz que o patrimonialismo não é um diferencial brasileiro, se apresentando nos países de todo o mundo, em maior ou menor grau, inclusive nos países centrais do capitalismo. É uma interpretação culturalista que se conjuga com o Homem Cordial, de Sérgio Buarque de Holanda, e o Jeitinho Brasileiro, como explicações substitutas mais amplas ao racismo fenotípico, para justificar uma inferioridade do povo brasileiro. Além disso, promoveria a ideia de que a elite corrupta está sempre no Estado e que a solução para purificar o país da corrupção seria desestatizar, desmembrando o Estado em favor de um mercado puro e virtuoso. Para tentar entender melhor como isso se reflete na questão urbana, eu achei interessante resgatar uma divisão feita pelo jurista Edésio Fernandes sobre os 3 paradigmas que disputam a questão urbana. 3 concepções diferentes da cidade, Estado e das relações entre ambos. O paradigma do legalismo liberal defenderia uma visão absolutizante da propriedade privada, com poucas restrições da sua utilização. Já o paradigma da função social da propriedade tem uma visão mais conectada com o direito administrativo, defendendo conexões com o interesse público para impor limitações ao uso da propriedade. Por último, o paradigma da sociologia urbana combinaria essa temática com a sociologia do direito, para defender a necessidade de entendimento de outras normatividades, cuja fonte direta não é necessariamente estatal. Além de trazer também uma abordagem crítica sobre os fatores, agentes e processos envolvidos na formação das realidades urbanas. Esses, né, só um segundo. Enquanto o paradigma do legalismo liberal se encontra dominante desde o Código Civil de 1916, houveram tentativas vinculadas aos outros 2 paradigmas de fundar um novo marco jurídico urbanístico. Apesar dos avanços importantes em questão de políticas públicas e legislação, a transição foi tímida. Um dos exemplos disso é o estudo de Betânia Fonsin, que mostra uma continuidade de decisões judiciais baseadas no marco anterior, com uma pequena quantidade de exceções favoráveis, de exceções mais favoráveis, quando o Estado se encontra no polo passivo. Também os instrumentos de política urbana do Estatuto da Cidade foram mais apropriados pelos governantes na medida em que serviram para arrecadação e não necessariamente visando o interesse social. Um dos entendimentos sobre essa dificuldade seria o impedimento causado por uma cultura patrimonialista, que se oporia às pautas sociais, conclusão defendida por alguns autores ainda hoje em dia. Hoje em dia, né, vivemos uma inflexão conservadora. Eu trouxe aqui o conceito pelo dossiê do desmonte da política urbana federal nos governos Temer e Bolsonaro, organizado pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana. Essa inflexão conservadora, ela traz uma nova articulação da visão liberal, onde os autores costumam defender que o patrimonialismo faz parte do Estado. E a solução é um privatismo, uma diminuição do Estado, né? Isso vem combinado geralmente com a questão da austeridade fiscal, que tem refletido na atuação da SPU, através das normativas do governo Temer, do governo Bolsonaro, de focar cada vez mais nos bens públicos como meras fontes de arrecadação. Além disso, as iniciativas de participação, né, de democratização das políticas públicas foram quase todas encerradas. A Lei 13.465 consagrou cada vez mais a questão da grilagem na Amazônia e também reduziu a questão da regulação fundiária enquanto mera distribuição de títulos de propriedade, além das diminuições dos subsídios para os programas habitacionais. Esses são os reflexos que se diz para hoje em dia. Pensando, né, tanto o patrimonialismo enquanto uma visão que prejudica as pautas sociais
quanto o patrimonialismo trazido pela vertente contraposta, enquanto algo que prejudica o funcionamento do mercado, queria favorecer as pautas sociais, minhas considerações finais são ainda abertas, né? O patrimonialismo ainda é um conceito relevante para entender a realidade brasileira, se sim, sobre qual forma? Como força que tenta manter a concentração fundiária e o poder derivado dela na mão de poucos, como característica da gestão pública brasileira, ou como um mito nacional que deve ser desconstruído? Né? Esse é o meu trabalho até o momento. Aí agora chamo a Elizabeth. Boa tarde, eu sou estudante de graduação em Arquitetura e Urbanismo na FAU-FRJ e agora eu estou no meu 8º período. E hoje eu vou falar um pouco sobre a flexibilização na regulação urbana e os casos das leis de mais-valia no município do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Bem, ao longo de um trabalho de pesquisa e de levantamento dos casos das leis de mais-valia no município, foi perceptível o quanto essa flexibilização na regulação urbana influenciou no sistema de urbanização da cidade que nós vemos nos dias de hoje. A lei de mais-valia ela é definida como uma lei excepcional e temporária que dá às pessoas que executaram obras em desacordo com a legislação urbanística vigente a oportunidade de elas regularizarem seus imóveis, evitando multas, embargos e até mesmo a demolição das construções irregulares. Tudo isso acontece mediante o pagamento de contrapartida, que é o cálculo de quanto o contribuinte deve pagar pela regularização do imóvel, e sempre leva em consideração as características da edificação, entre elas a área a ser legalizada e também o valor do metro quadrado. Pode passar, por favor. O funcionamento dessa legislação varia de acordo com o seu território, e parte da cidade muitas vezes não é abrangida pela flexibilização dessas normas construtivas. Por mais que essa legislação avise abranger toda a cidade do Rio, ainda assim há algumas restrições e exceções de acordo com as áreas mais ou menos elitizadas na cidade. Enquanto nas áreas mais nobres, em alguns artigos, não há abertura de janelas para flexibilização dessa regularização, no subúrbio são recorrentes as oportunidades de fazer com que isso aconteça, por meio desse pagamento de taxas monetárias. Tem um exemplo que se encontra no artigo 11 da Lei de Mais-Valia, que permite a alteração do gabarito dos lotes, caso o entorno possua edificações com gabarito superior ao da legislação em vigor. Ou seja, se no entorno tiver edificações irregulares, você pode irregularizar também. No entanto, tem algumas exceções, como as regiões administrativas 4, 5 e 6 e as subzonas A1 e A4. Ou seja, isso exclui 3 regiões administrativas que encontram-se na Zona Sul, como Botafogo, Copa e Lagoa, uma parte também da Barra da Tijuca, e assim fica o questionamento: qual a racionalidade dessa exclusão? Essa flexibilização admitida na lei muitas vezes não vale para a parte mais rica da cidade. Por que só essas partes desejam ser preservadas? Isso traz um questionamento acerca do aprofundamento dessas desigualdades e da qualidade urbana. Isso fere também a diretriz da justa distribuição dos ônus e também dos benefícios da urbanização. Além disso, esse pagamento de contrapartida, teoricamente, ele deve ser devolvido para a sociedade por meio de investimentos em infraestrutura e em outros aspectos do urbanismo. Só que muitas vezes a gente não vê para onde que esse dinheiro vai. Então, fica também esse questionamento. Como uma crítica, né, a lei de mais-valia, ela vai contra, muitas vezes, o estudo do plano diretor, contra a legislação orgânica, ela muda o zoneamento, muda os gabaritos e também converte as áreas dessa expansão. Ela carece também de estudos técnicos sobre os possíveis impactos viários, ambientais e de saneamento. Então, é comum a gente ver nessas áreas que são abrangidas pela lei de mais-valia um desconforto, muitas vezes térmico, acústico, viário, que inicialmente, de acordo com o plano diretor, foi pensado para que isso não acontecesse. Pode passar, por favor. Aqui a gente trouxe um gráfico de processos por ano em relação à solicitação para regularização de imóveis, e a gente vê que no ano de 2010, por pouco, não teve uma quantidade de processos maior do que as das 4 décadas anteriores acumuladas. Em 1970 até 2009, foram cerca de 30 a 40 pedidos. De 2011 a 2014, esses processos anuais não passavam de 10. Em 2015, houve um aumento expressivo.
de 2016 a 2019, a frequência desses processos evoluiu de forma crescente. Pode passar. Aqui a gente traz esse gráfico, incluindo o ano de 2020, porque quando a gente inclui esse ano, a gente vê que todos os somatórios de pedidos dos anos anteriores praticamente desaparecem numa linha de gráfico conjunta. E houve um aumento exponencial dessa quantidade de processos em 2020. E até o ano de 2019, a média era de basicamente 24 processos por ano. Em 2020, houve 811 novos processos e pedidos iniciados. Esse aumento tem relação com as leis de legalização, que no caso é a mais-valia, e também a de licenciamento, que é a mais-valerá, que foram editadas nos anos de 2009, 15, 18, 19 e 20. A maior parte dessas edições tem em comum o fato de facilitar o processo de regularização dessas obras por meio de compensação pecuniária, e a própria frequência na edição das leis de mais-valia também aumentou, passando a ocorrer em intervalos de tempo cada vez mais curtos. Como consequência, é comum você vê pessoas ou órgãos públicos executando construções que muitas vezes não respeitam um plano diretor, sem a preocupação que deveria existir, porque de tempos em tempos abre essa abertura dessa janela, e com isso, através de um pagamento de contrapartida, esse imóvel torna-se regularizado, por mais que não respeite as normas urbanísticas. Da minha parte é só, muito obrigada. Boa tarde, eu sou Valéria, sou formada em mestrado em arquitetura no Politécnico de Milão, sou italiana, e formada em filosofia pela Statale de Milano, e estou fazendo doutorado em Lisboa, na Faculdade de Arquitetura, na especialização de desenho e computação. E também em colaboração com o IPUR, o professor Magalhães, o meu orientador. Então, vou aproveitar desse nosso encontro para apresentar as questões principais e os primeiros resultados de uma análise a qual estou trabalhando e que tem como objeto as ruas sem saída nas áreas residenciais da cidade do Rio de Janeiro, predominantemente residenciais. Esta análise integra a minha pesquisa de doutorado, que verte especificamente sobre as favelas do Rio. Neste caso, comecei esta análise porque em algumas favelas do Rio de Janeiro, as ruas sem saída chegam a ser a estrutura predominante. A ideia de estender a análise além das favelas se deve primariamente à observação da presença quantitativamente significativa e relativamente homogênea deste tipo de configuração espacial dentro do sistema viário do Rio de Janeiro. De fato, esta solução é comum a espaços privados e públicos, terrenos ingremes e planos, áreas formais e informais, bairros consolidados e novos. Pode passar a próxima. Para esclarecer, já que esta é uma análise que usa como ferramenta principal Space Syntax, sintaxe espacial, para esclarecer, se entende por rua sem saída todos aqueles componentes do traçado viário residencial, através dos quais não é possível se deslocar para outros espaços, ou seja, espaços onde é possível o movimento para e desde os mesmos. Consequentemente, falamos de espaços cuja natura é exclusivamente de ocupação. Ao cortarmos a ligação deste espaço com o traçado, conseguimos isolar completamente o espaço do entorno, o que é fundamental. O alcance do mapeamento do Google Street View, para começar a dar uma ideia, consegue dar uma imagem clara de até onde podemos chegar na cidade sem que haja algum tipo de limitação ao nosso acesso. As áreas cinzas, agora não posso usar o mouse, o RAP, no mapa principal, correspondem às áreas onde o acesso é limitado, por questões morfológicas, ruas estreitas ou escadarias, como acontece em muitas favelas, por exemplo, mas também por segurança, como vemos no primeiro círculo, que é a maré, onde, na verdade, as ruas são acessíveis, mas tem uma questão de controle por grupos criminosos, e também, como vemos no último, no redondo mais baixo, embaixo à esquerda,
que é onde tem um zoom nos condomínios da Barra da Tijuca, também onde a limitação é sim por segurança, mas por particulares que limitam o acesso a pessoas autorizadas. Pode passar. Então, a questão fundamental da pesquisa é entender qual é o impacto desta solução espacial, das ruas sem saída no traçado da cidade, a nível global, em todo o seu traçado, mas também ao nível local. E para começar, o primeiro passo foi entender quais são os tipos residenciais onde encontramos ruas sem saída com mais frequência ou como espaço estruturante. Portanto, temos as vilas, que é o primeiro redondo à direita, à esquerda, onde a rua sem saída é essencial, é essencialmente o espaço que estrutura o tipo residencial. A seguir temos um loteamento irregular, onde a rua sem saída, na verdade, é um espaço de extensão do loteamento, ou seja, muitas vezes é um espaço para onde o loteamento vai se estender e é temporário. Depois temos os conjuntos habitacionais e a seguir as favelas, onde também as ruas sem saída podem ser um dispositivo de ocupação do território. Desculpa. É emoção. Depois temos... Desculpa. Depois temos aqui os condomínios da Barra da Tijuca, onde é muito frequente uma estrutura a árvore ou a pente, onde eu tenho o acesso da estrada principal, que depois estrutura uma série de ruas sem saída. E depois temos, por último, os conjuntos do Minha Casa Minha Vida, que são, como vamos ver, pela maioria estruturados em ruas sem saída. Aqui falta, conceitualmente, a figura do cortiço, que na verdade é a estrutura matriz, é uma estrutura matriz da qual começa esse tipo. Sim. Mas essa é outra questão, aqui não temos tempo de falar disso. Na próxima. Então, em seguida, a partir dessas categorias, procurei entender em que medida este tipo de estrutura viária é presente nas áreas em uso residencial da cidade e também como se distribui nos diversos tipos residenciais. Aqui também faltam os cortiços, porque a maioria, no caso dos cortiços, o logradouro sem saída faz parte da área, ou seja, não é considerado como logradouro público. Aqui podemos ver que as áreas residenciais do Rio de Janeiro, nas áreas residenciais do Rio de Janeiro, o 14% do traçado urbano são ruas sem saída, aqui nas barras. Já começa a ser 19% nas favelas. Depois, nos condomínios que consegui identificar, condomínios fechados, a percentagem sobe aos 25%, enquanto no Minha Casa Minha Vida já seria o 43% do traçado, e no conjuntos habitacionais, que como previsível, na realidade é inferior à média, seria o 12%, e no loteamento, que vimos que é uma figura, muitas vezes, temporária, chega a ser o 14%, em média com a cidade. No restante da cidade, que inclui também as vilas, a média é de 10%. Podemos seguir. Esse mapa à direita, à esquerda, em alto. Desculpa. Os traços vermelhos são as ruas sem saída. Isso já dá uma dimensão do fenômeno espacial no traçado geral da cidade. A seguir. Portanto, em seguida, chegamos à questão fundamental, que é qual é o impacto, os efeitos
dessa solução espacial no traçado da cidade, a nível global, de todo o traçado urbano, e a nível local, a nível de bairro. Esse é um recorte da área de Jacarepaguá e de Barra da Tijuca, onde esse tipo de solução espacial é muito frequente. E esta é uma aplicação da análise de Space Syntax no sentido de entender em que casos a adoção das ruas sem saída cria segregação, em quais cria maior integração. Nesse caso, entende-se por integrados os espaços que ficam mais próximos de todos os outros espaços, enquanto por segregados os espaços que se localizam em espaços profundos, ou seja, onde existe uma sequência mais longe, tem uma sequência maior de espaços para chegar a todos os outros. Portanto, nesse último mapa é só para dar uma ideia da visualização de uma análise à escala local, num raio de 2 km, no sentido de medir a respeito de cada segmento a relação com segmentos no raio de 2 km. As linhas são graduadas no espectro de azul a vermelho, onde as linhas mais segregadas são azuis e as mais integradas são vermelhas. A análise não conta com a presença de portões ou outras limitações e foi implementada a partir do traçado pedestre. Mesmo assim, podemos ver como a mesma configuração do traçado dos condomínios da Barra, para quem não é do Rio de Janeiro, não conhece, são esses segmentos mais centrais, azuis. Não consigo apontar no mapa. Então, esses segmentos são detectados pela análise como segregados, enquanto as favelas estruturadas em ruas sem saída ao longo da Avenida Engenheiro Sousa Filho, por exemplo, que são esses a sul do Rio das Pedras, não consigo apontar, não sei se o Pedro sabe apontar. Não só tem uma integração maior, podemos ver que são amarelas, a cor é amarela, mas contribui a uma integração maior do eixo viário principal. Para terminar, essa é uma questão fundamental que vou analisar no segmento da análise para entender qual seria o impacto do fechamento das ruas, dessas mesmas ruas sem saída, ou seja, até que profundidade ao fechar prejudica a integração desses espaços no tecido viário. Obrigada. Agora sou eu, né? Boa tarde, gente. Meu nome é Thaís, sou formada em Gestão Pública pela UFRJ, né, o famoso GP10, aí, graduação do IPUR, e sou mestranda do IPUR desde 2020, e eu vou falar um pouquinho, né, dar uma exposição inicial do que é a minha pesquisa de mestrado, né, que é sobre as disputas e dominação das áreas faveladas no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar. Bom, gente, eu busquei aqui, né, a partir de uma análise, né, da ausência planejada do Estado e a marginalização das favelas, né? Acho que quando a gente fala um pouco sobre isso, né, acho que a gente tem que voltar um pouco atrás no debate, né, relembrar sobre o processo histórico, né, de ocupação das áreas da cidade do Rio de Janeiro, né, o processo de segregação socioespacial, que é muito nítido para nós, né, quando a gente olha a disposição territorial do Rio de Janeiro, a ocupação do território pelas classes sociais, e também o processo, né, de formação das favelas, a partir, enfim, do debate que a gente tem que fazer também de segregação racial, do processo, né, de séculos de escravização, do processo de uma abolição que não garantiu uma reparação ali ao povo negro, que também não garantiu direitos básicos, né, como moradia, enfim, outros direitos para que pudessem viver, sobreviver e ter uma vida digna. Né? Então, a partir daí, a gente observa, né, que no Rio de Janeiro a gente tem ali uma cidade que para a gente, né, é um exemplo bem, enfim, um exemplo bem nítido disso, né, do que é a segregação socioespacial, do que é a segregação racial a partir do território. E aí a gente tem o processo, né, de marginalização das favelas do Rio de Janeiro, né, a partir de um debate histórico também, de que as favelas, né, ali, a partir do processo
de demolição, né, de remoção dos cortiços, né, e de apropriação desses espaços pela população mais pobre, pela população negra, né, cria-se ali o estigma de que as favelas eram locais habitados ali, né, pelo povo mais pobre, né, mas que também eram locais de proliferação de doenças, né, que eram locais que eram ocupados ali por pessoas, enfim, por bandidos, né, ou que eram locais ali ilegais, né, ocupados na ilegalidade. Então, todo esse processo, né, de narrativa, né, todo esse processo racista de narrativa, né, foi se criando ali uma estigmatização a partir dos anos que, enfim, durante muito tempo foi ali, né, continua sendo, na verdade, argumento para que as favelas, né, na cidade do Rio de Janeiro fossem removidas, né, como foi aí um processo, uma bandeira muito forte de vários governos, como Carlos Lacerda, né, como Negrão de Lima, entre outros. Então, a gente tem aí um processo, né, na cidade do Rio, de divisão bem nítida entre nós, entre os locais, né, que são ocupados pelas classes de maior poder aquisitivo e dos territórios que são ocupados aí pelos trabalhadores, né, enfim, e pelas pessoas racializadas. Pode passar. E aí, enfim, a dominação territorial das favelas, né, nas favelas pelo poder das armas e pelo poder da fé, né? Isso é o argumento fundamental que eu busco expor aqui, né? Eu entendo, enfim, tento fazer essa discussão de que existe aí um vácuo de gestão gerado pela ausência do Estado nesses territórios, né? Um vácuo a partir aí do processo de entendimento, né, de que as favelas seriam espaços dissociados da cidade, né, que seriam espaços que não deveriam ser integrados, que seriam espaços que deveriam ser removidos, e a partir disso, né, a gente tem aí um processo de ocupação desses territórios pelo Estado, majoritariamente através da militarização. Falta, enfim, o processo histórico aí, né, que a gente identifica. Falta investimento em políticas públicas, falta investimento em serviços e sobra ali o processo de militarização, né? Então, esse processo, ele acaba gerando um vácuo que outros atores enxergam como uma possibilidade de dominação, né? Enfim, a gente está falando aí de boa parte do território da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu trago, cito, né, atores como as facções, mas também a milícia, né, e seu poder através das armas, e as igrejas neopentecostais e o poder da fé. Eu vou falar bem menos das igrejas, né, porque a gente não tem tanto tempo, mas também é um elemento importante aí da minha análise, né. E aí, quando a gente fala desse processo das facções, né, a gente tem, enfim, atores aí que operam na disputa do poder, né, nas favelas, mediando conflitos, né? Enfim, impondo regras, como, por exemplo, o linguajar que cada facção se identifica, né? Tem favela que você não pode usar determinado linguajar porque é da favela da facção rival, na proteção dos moradores que residem no território, né? Como, por exemplo, proibindo crimes, proibindo roubo, enfim, e outros crimes. No controle econômico do território, né, enfim, exigindo ali uma contrapartida financeira de estabelecimentos e serviços prestados, como é uma característica muito forte aí das milícias, né? E aí, quando a gente fala das igrejas, né, esse controle, né, mas também a ocupação do território, a gente enxerga ali, enfim, defendo aqui, né, que é fundamental para construção ali, né, do que é o projeto de poder das igrejas neopentecostais, mas isso se dá também através de um processo, né, de que a gente identifica de que os moradores dessas áreas, né, são principalmente moradores que lidam cotidianamente com as contradições do sistema, né, com a precarização da vida, do trabalho. E aí as igrejas vêm com esse processo de oferecer espaços de lazer, de entretenimento a partir dos cultos, o que é escasso, né, nesses territórios, sobretudo pelo pouco investimento nos aparelhos culturais. Então, enfim, gerando ali aquele processo de acolhimento, principalmente para um povo que lida, enfim, né, que cotidianamente é explorado, né? E aí um dado importante que é o censo de 2010 apontou já, né, que apontou, enfim, há 10 anos atrás, né? Infelizmente não tivemos censo, um novo censo ainda. Thaís? Oi. Só pausa um pouquinho tua fala para ajudar os nossos colegas que não são do Brasil a ter uma compreensão, para não dificultar aí, para facilitar um pouco a compreensão, né? Vai só um pouquinho mais devagar na fala.
Ai, desculpa, gente, é porque eu estou preocupada com o tempo aqui. Tranquilo. Não, tudo bem. Beleza, eu vou mais devagar, né? O censo de 2010, né, apontou que 22% da população brasileira era evangélica, né? E aí tem uma projeção de que aí no curto prazo a população evangélica ultrapasse a população católica que hoje, né, enfim, olhando para os dados que a gente tem, são maioria. Então, é um crescimento que vem sendo aí ano após ano, né, da igreja evangélica, né, e da população evangélica no Brasil. E, enfim, né, um investimento muito grande em abertura de unidades nas áreas periféricas, né, nas favelas e periferias das cidades. Pode passar. E aí, enfim, né, um processo que a gente tenta analisar, né, da formação de blocos na disputa territorial na cidade, né. Eu trago aqui, né, que o reflexo da política de segurança pública implementada no Rio de Janeiro estabelece uma maior repressão e militarização em determinadas áreas. Eu vou mostrar isso, tentar mostrar, né, melhor depois com um mapa. Mas, enfim, né, acho que esse processo é fundamental, né, de entender que o Estado ele acaba sendo fomentador da insegurança, né, nos territórios favelados. E aí eu trago, né, dados do grupo de... Peraí, gente, deixa eu só olhar aqui. Do grupo de estudos de novos ilegalismos da UF, né, que trazem aí dados importantes, né. 13.584 pessoas foram mortas pelas forças policiais nos últimos 15 anos na cidade do Rio. Entre 2007 e 2021, 11.383 operações policiais foram realizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E nesse período, quase 1 em cada 5 mortes ocorridas no Rio de Janeiro foram resultados de ações policiais, né? Então, esse processo aí de uma guerra às drogas, né, de uma criação ali do inimigo a ser combatido, que acaba contribuindo bastante para esse processo aí de insegurança, né, e de tornar esses territórios, né, sempre dissociados da cidade como se fossem espaços ali onde tudo pode, onde a lei que vale é a lei que a polícia ou que o Estado determinam, né? Pode passar. Aí, gente, esse mapa, né, sobre bairros, extensão e a população sob controle de grupos armados na cidade do Rio de Janeiro em 2019. Também ali produzido, né, são dados coletados e produzidos ali, né, sistematizados pelo Observatório das Metrópoles e pelo GNI da UF, né? E aí, o que a gente tem, né, até 2019? A gente tem a maior parte, né, da extensão territorial do Rio de Janeiro ocupado pelas milícias, né, dominado pelas milícias. Em seguida, a gente tem o território, né, em disputa, que, enfim, troca sempre de facção ou de ator ali que domina, que tem essa troca aí constante, que não tem algo estabelecido já, né? Aí a gente tem depois o Comando Vermelho, depois o Terceiro Comando e, por último, o Amigo dos Amigos, né, que é o ADA. Mas a gente vê aqui que é bem nítido, né, que com 58,6% a milícia domina a maior parte ali da extensão territorial da cidade do Rio de Janeiro. Pode passar. Só que aqui, né, a gente vê algo que não faz tanto sentido assim, né, que a gente tem aqui a quantidade de operações policiais segundo o tipo de grupo armado predominante em cada bairro da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem aqui 45,5% das operações policiais foram em território em disputa e 40,9% em território de Comando Vermelho, né? Enquanto os territórios dominados pela milícia, né, tem ali uma porcentagem 6 vezes menor do que a do Comando Vermelho, né? Então, isso aponta para a gente um cenário, né, que a gente pode, enfim, começar a ter conclusões, né, que fica nítido que existem áreas da cidade com maior interferência policial, né, os territórios em disputa e de Comando Vermelho, enquanto a maior extensão territorial, né, que é dominada pelas milícias, tem aí esse dado, né, de 6 vezes menos operações policiais, né. Acho que isso indica que, para o Estado, alguns grupos são encarados de uma maneira mais complacente do que outros, né, que pode configurar aí a formação de blocos, né, que envolve o Estado e os próprios grupos paramilitares na defesa, né, da dominação desses territórios por esses grupos, né. O Estado consegue agir de maneira a garantir a dominação, né,
desses territórios por determinados grupos, né, interferindo pouco, tendo menos operações ali, ou confrontando esses grupos, como no caso do Comando Vermelho, que são as áreas aqui, para além, né, do Em Disputa, que tem mais operações policiais e interferência do Estado. Então, acho que isso aí é um pouco do cenário preliminar da minha pesquisa. Boa tarde a todos, meu nome é Manuel Ribeiro, eu me formei em arquitetura na UFRJ e trabalhei a vida toda em planejamento regional, em planejamento urbano, em programas de urbanização de favelas e programas sociais em favela. Atualmente, é provável que eu seja o mais velho doutorando jamais ocorrido no IPUR, com muito prazer. Mas vamos a isso. Eu queria começar justificando porque eu botei como título essa citação do Pierre Lévy. Em 2008, eu estava fazendo uma palestra no seminário da União Internacional de Arquitetos em Turim. Ele chamava-se Aprendendo com as Favelas. Tinha um debatedor italiano, um arquiteto, vestido como fosse um aristocrata do século XIX, assim, que foi extremamente indelicado. Ele disse: não podemos ser hipócritas de achar que tudo que vem de baixo é bom. A minha primeira reação era fazer uma malcriação daquelas, mas o clima não era para isso. Então, eu preferi citar o Pierre Lévy, justamente essa frase: quem é o outro é alguém que sabe coisas que eu não sei. E ainda bem que a plateia adorou a minha resposta, foi muito melhor do que tivesse feito uma malcriação, né? No correr dessa fala que eu vou desenvolver agora, essa frase vai ficando cada vez mais clara, né? A minha fala tem foco nas ações e processos contraditórios conduzidos sob o eixo da regulação, né? Mas em sentidos contrários. O campo de observação é o Rio de Janeiro, em dois territórios que eu considero perfeitamente integrados de maneira perversa e iníqua. Quando eu escuto falar que as favelas precisam ser integradas à cidade, eu fico meio confuso, porque elas já são perfeitamente integradas do ponto de vista social, econômico, cultural. O diabo é que elas são integradas de maneira iníqua, perversa, né? O Estado cumpre o seu papel hegeliano de manter o status quo. Bom, do lado da cidade formal, ela nos é entregue pronta, normada, sem espaços para participação. A criatividade de alguns moradores só pode ser exercitada na transgressão, no desrespeito à legislação, como o povo denominou, na produção de puxadinhos, que deu título a esse evento. Nessa cidade, as sucessivas leis de mais-valia, como há pouco foi mencionado, em seu periódico vai e vem, transformam em regularidade temporária a transgressão permanente, né? Mediante um pagamento, dá-se o milagre da transmutação do irregular em regular. Isto é, o ilegal em contato com o dinheiro se ressignifica em legal. Do outro lado, o outro território, o território da informalidade, temos uma cidade working in process, formatada no confronto das necessidades com as possibilidades dos mais pobres. Lugares que resistem bravamente às forças centrífugas de mercado, já que a tirania do preço da localização tende a jogar para as periferias as populações de menores rendas. Esses lugares são produzidos sobre 4 pilares básicos: a irregularidade urbanística, edilícia e jurídica, a precariedade transitória das habitações, que são processualmente incrementadas, o que tende a superar essa precariedade. Outro pilar é a extrema criatividade dos seus moradores construtores e, por último, uma potência econômica absolutamente inusitada. Trata-se das favelas, né, que são expressões urbanísticas da imensa dívida social brasileira, onde viceja o anseio pela regularização apenas como garantia e segurança da não remoção. Esse anseio de reconhecimento legal
pode encontrar algum respaldo físico-urbanístico na utilização recorrente de padrões de ocupação e de edificações, sempre condizentes com os condicionantes naturais e mercadológicos específicos de cada localidade. Para um entendimento mais aprofundado do contraste entre o tenho, mas não quero, e quero, mas não tenho, relativo à normatização, é preciso abordar as relações entre o território usado enquanto, simultaneamente, abrigo e recurso, os 4 pilares anteriormente mencionados, sobre os quais ele se assenta: a irregularidade, a precariedade, a criatividade e a potência local. Eu acrescentaria também a transgressão, mas isso fica para outra conversa. Ilustrando essa colocação, eu trago 3 exemplos, 2 deles numa mesma favela, que mostram as articulações desses pilares com o saber popular e com o domínio da técnica, e desses 2 com o mundo do direito regulatório. No Morro de Santa Marta, aponta um exemplo da potência econômica, da criatividade e do saber popular. Em um processo de mudança física que pode ser interpretada como reflexo de uma melhoria das condições socioeconômicas da população local, ensejadas pelos traços característicos de seus moradores e por determinados atributos virtuosos que podem ser encontrados naquela favela, esse é o foco da minha proposta de pesquisa. Pode mudar, por favor, o slide? Não, aí está. Aí mostra, em 2 cortes temporais, a favela Santa Marta, na década de 60, constituída por barracos de madeira e de taipa. Uma favela, do outro lado, uma favela contemporânea de concreto e alvenaria na contemporaneidade do ano 2000. Né? Conceitualmente, essa foto do meio, né, que mostra o segredo dessa transição, sem as pessoas precisarem mudar de suas casas, ela remete à libélula, né, símbolo da mutação e da capacidade de adaptação dessa população. Pode-se observar os robustos pilares de concreto emergindo dentro da casa de taipa, claramente superdimensionados, reveladores da intenção de possíveis expansões futuras em altura. Se considerarmos como custo da transformação de cada uma das 3.500 casas um valor médio de R$30 mil, a valores atuais, essas pessoas investiram cerca de 105 milhões de reais em pouco mais de 40 anos, sem assistência técnica, sem crédito, sem deslocamento das populações. Está aí a potência e a criatividade e o domínio da técnica a que me referi anteriormente. Ainda no Santa Marta, apresento uma insinuação de norma, se é que eu posso chamar assim, tanto de ocupação quanto construtiva, condicionada pela topografia do lugar, pela natureza do seu solo e pela pressão de mercado, e ensejada ainda pelo domínio da técnica da maioria de seus moradores, em geral nordestinos, operários da construção civil. Vamos fazer mais um slide, por favor? Pronto. Aí. A grande demanda por morar nessa favela, ali no meio de Botafogo, um bairro de classe média da zona sul do Rio de Janeiro, bem servida de transporte, comércio, serviços, escolas, hospitais, etc., fez com que os moradores construtores optassem por casas com testada bastante estreita, voltada para os caminhos em nível, de modo a poder acomodar mais residências e responder a essa pressão de demanda. A acentuada declividade do solo em rocha sã permitiu a construção de residências sob pilares de concreto cravados no chão e volumes lançados para o panorama, permitindo a ocupação de mais um pavimento no nível inferior à cota de soleira, 1 ou 2 andares acima dela, e a utilização da laje como espaço funcional para lavar, secar roupa, e exercício da microsociabilidade de um lugar de exíguos e escassos espaços públicos. Outro exemplo ocorre na Serrinha, localizada em solo menos estável e seguro, mas sem maior pressão de demanda no subúrbio carioca de Madureira. Podemos trocar mais um slide, por favor? Está aí o modelo. Lá, a sabedoria popular
e algumas experiências dramáticas de deslizamento de terras, aconselharam seus moradores a evitar cortes e aterros que pudessem desestabilizar a espessa camada de terra do morro. Assim surgiram o que eles chamam de casas-vagão, edificações geminadas com uma cumieira única, construídas ao longo das curvas de nível com pouca profundidade e um acesso único que serve de espaço de convívio aos moradores. Esses dois exemplos, Santa Marta e Serrinha, claramente se constituem em propostas de padrões de ocupação do solo e construtivos, adequados às condições locais e facilmente incorporáveis a uma regulamentação urbanística e edilícia para essas localidades, com vista a uma regularização no âmbito de uma AES ou de uma ZEIS, porque está praticamente proposto quais seriam os padrões adequados, pelo menos em parte dessas favelas. Por sorte, eu não estou sozinho nessa convicção. No mesmo sentido de reconhecimento do saber e práticas populares, se manifestou o professor Alex Vasconcelos, aqui presente, em sua obra O Direito das Favelas. De fato, quando se trata... Magalhães. Hein? Magalhães. Sim, Magalhães, desculpe. Não Vasconcelos. Claro, claro. É só para os demais não se equivocarem do Alex. O Alex é meu orientador, portanto é imperdoável a falha desse tipo. Bom, quando se trata de regulamentar a produção edilícia em uma favela, do meu ponto de vista, adoto sempre que posso o ponto de vista dos moradores. Já dizia o Pierre Levy, acho que isso aqui explica bem a frase lá do início. São eles que definem as protonormas que vão orientar o trabalho de regularização, de regulagem daquele espaço, exercitando o pluralismo jurídico a que se referiu Boaventura Sousa Santos quando da sua pesquisa na sua Passarga, idealmente sobreposta à favela do Jacarezinho. E nessa curta fala, eu espero ter trazido algumas questões capazes de provocar reflexões, sobretudo sobre esse significado da participação popular, que não deve se restringir apenas a perguntas e respostas sobre necessidades e anseios. É preciso envolver inferências sobre ações concretas, comportamentos integrantes e resultantes do hábitos local. Muito obrigado. Muito bem, gente. Pode deixar essa tela um minutinho aí no ar, ô Pedro, que é para o pessoal que quiser anotar, né, os contatos aí do Ledub por e-mail ou no Facebook, que é onde, pelo Facebook, a gente divulga alguns dos eventos que organizamos e onde até eu já estava aqui, enquanto ouvia as 5 falas, já estava até aqui pensando em a gente publicar o nosso roteiro de falas ali na página do Facebook para permitir aos colegas aqui que revisitem, né, essas falas e, enfim, possam aproveitar, né, delas na sua plenitude. E o e-mail é uma maneira também a pessoa que tem interesse em ter alguma interação poder se comunicar e a gente estabelecer algum tipo de diálogo aí mais prolongado, né? Sem a pressão de tempo desses eventos em que é tudo muito cronometrado, né? O Deus Cronos, né? É o mais cruel de todos, né? Todo mundo sabe. Enfim, eu estou assim, positivamente surpreso, né? Tanto com aqui o conjunto das apresentações, né? Embora eu viesse trabalhando junto, né? E supervisionando, sempre tem alguma coisa a mais, assim, né? Sempre tem um plus que aparece e nos surpreende, assim como com aqui o sucesso dessa sessão, né? Em que já tivemos aqui mais de 50 pessoas presentes, né? E eu poucas vezes organizei eventos com mais de 50 pessoas, então já é assim, um sucesso aí na trajetória do laboratório, seja na quantidade, seja na qualidade da presença. Inclusive, esse sucesso foi responsável por alguma dose de nervosismo, né, dos nossos expositores, né? E ainda bem que é virtual, né? Porque se fosse presencial, o nervosismo era em dobro, né? Enfim.
Mas dizer, gente, que aqui vocês devem ter... Eu teria muita coisa para falar, mas eu não quero me alongar muito para poder ouvi-los também, porque nos interessa muito saber como é que os colegas aqui que nos brindam hoje com a sua presença, com a sua audiência, como é que os colegas aqui, os e as colegas, reagem a essas falas, né? O que lhes ocorre de dizer a partir delas, né? É um conjunto aí de perspectivas específicas, mas que vejam que nelas tem uma busca da gente compreender a cidade na sua totalidade, né? Obviamente que são falas feitas e preparadas, idealizadas, a partir do caso do Rio de Janeiro. Isto é verdade. Mas o Rio de Janeiro é um ponto de partida, ela serve como uma espécie de caso exemplar, porque certamente muitos dos problemas aqui suscitados não dizem respeito apenas a esta cidade, né? Então tem, de fato, um horizonte mais amplo em que a gente pode aproveitar essas falas, em que os colegas devem ter percebido um esforço de olhar a cidade na sua totalidade, né? Um esforço de superar abordagens muito fragmentadas da cidade, né? De olhá-la nas suas nuances, mas também nos seus movimentos, nas suas articulações internas, né? Nos seus conflitos internos, nas suas tensões, né? Nas tensões que formam o território urbano de modo geral, né? Então, há uma tentativa de perceber isto. Veja que, quando começamos a falar, né, das regulações que a cidade possui, né, e que entram, né, numa relação de uma dialética muito complexa e profunda, né, nós estamos afirmando que são várias as matrizes regulatórias, né? Nós estamos reconhecendo que não há uma só matriz, né? E nós estamos tentando superar um pouco, né, o olhar, né, das concepções dominantes a respeito do direito, que estão nas cabeças não somente dos juristas, mas também dos não juristas, um pouco a grosso modo que eu falo, que muitas vezes empobrecem o olhar e que não conseguem perceber esses processos que emergem, né, dentro da dinâmica da sociabilidade das favelas, que emergem a partir de grupos estatais e não estatais que exercem poderes territoriais, né, que emergem a partir do modo como vários fragmentos de pessoas e organizações vão produzindo cidade, né, vão recriando a cidade cotidianamente, abrindo espaços e fechando espaços, né, lidando com a legalidade, com a ilegalidade, né, e manipulando isso, né, de maneira muito hábil, de maneira muito pragmática, né? Então, acho que aqui tentamos apresentar várias feições, né, da cidade que, de algumas formas, né, elas se comunicam, né? Assim como também trazer aqui algum quadro conceitual que tem nos ajudado nesse esforço de decifrar, né, muitas vezes, esse grande enigma, né, que são as cidades, as suas formas de regulação, né, quais são as regras do jogo urbano, né? E aí também tem superações conceituais importantes que precisam ser feitas, né? Vejam, uma coisa que eu quero elogiar até aqui no meus colegas, né? Vou chamá-los assim, que se sucederam nas falas, né? É difícil isso acontecer, mas em torno de 1 hora de fala, eu não me lembro de ter ouvido uma única vez a palavra informalidade, um dos conceitos mais limitados que eu já vi serem aplicados às cidades, né? Então vejam que é possível, né, nós buscarmos referências, né, adequadas e consistentes para tratarmos, né, do urbano, né, e das suas contradições, né? Enfim,
produção normativa, né? Veja que aqui falou-se, né, de processos, né? Invocamos noções, né, que procuram dar conta do dinamismo, né, e da complexidade desse objeto de estudo, né? A protonormatividade, as normas insinuadas, né, as normas que estão, né, em processo de emergência e de afirmação, né? Poderíamos também ter aqui falado, né, já que foi invocado, né, o trabalho de Boaventura Santos, poderíamos ter falado de interlegalidade, né, que também é uma outra noção que procura dar conta disso, né? Enfim, então trata-se de reconhecer, né, de calibrar o nosso olhar para que ele não tenha as distorções e as limitações que foram aqui acusadas e que compõem também a nossa experiência, né, de ensaio e erro, né? E quando, por exemplo, o Manuel falava do problema da integração, de integrar um espaço, integrar a cidade, um espaço urbano que já está de várias maneiras integrado a ele, em que pese as muitas barreiras, né, simbólicas, socioeconômicas, né, jurídicas, inclusive, porque as normas legais também estabelecem fronteiras, também criam os muros invisíveis, né? Mas, enfim, um processo que tem essa contradição, em que pese as barreiras, existem muitas formas de integração, de comunicação, né? Mas, ouvindo isso, eu lembrava, né, do Operário em Construção, né, do Vinícius de Moraes, né, quando ele, ao ser seduzido, né, o operário, ao ser seduzido com as ofertas indecorosas do poder econômico representado pelo seu patrão, ele, num lampejo de grande autonomia, retruca dizendo: não podes dar-me o que é meu, né? Não podes pretender me dar aquilo que já está em minhas mãos, que é produto do meu trabalho, do que eu faço, né, da minha existência. Então, muitas vezes se trata disso, né, de reconhecermos e darmos o devido valor, tanto acadêmico quanto político, para aquelas produções, né, e autoproduções urbanas que já há muito tempo estão estruturadas e inscritas no território das cidades, né? Enfim, é o que eu gostaria de dizer muito rapidamente, para não me alongar demais, né, com uma tentativa de síntese e recuperação dessas 5 falas. E eu gostaria, então, gostaríamos, então, todos aqui do LEDUB, de ouvirmos, né, os colegas que aqui estão, que podem se manifestar por escrito, oralmente, com liberdade. Nós temos aí em torno de 40 minutos, né, para ainda dessa sessão. Então, é um momento aí para vermos, né, o que parece aqui aos nossos amigos, esse conjunto de disposições que foram aqui oferecidas. Aberto a quem desejar. Gerard, por favor, Gerard. Boa tarde. Eu sei que o tema que eu vou colocar não está exatamente dentro do âmbito discutido no momento. Rapidinho, Gerard. Hein? Rapidinho. Pedro, pode finalizar a apresentação. Obrigado. Não, vou ser rápido. Vai lá. Só que eu sou arquiteto urbanista e eu gosto sempre de associar a questão da moradia com a da mobilidade. Tá? Eu acho que elas não podem estar desassociadas. Quem mora precisa sair de casa para trabalhar e voltar para casa. Era só isso. Eu sei que não é o termo exato, mas eu não consigo desassociar as coisas. Obrigado, Alex. Parabéns. Ok, nós te agradecemos. Maria Cristina Cravino colocou uma pergunta no chat, eu não sei se ela ainda está aqui, e se gostaria eventualmente de colocar também verbalmente a questão. Tem que abrir o micrófono. Boa tarde. Bueno, muy interesantes los trabajos. Me resulta también interesante la mirada morfológica de Manuel, y hace poquito dirigí una tesis y que trataba sobre las diferencias morfológicas de la producción popular, ¿no? Todas
las cuestiones y me pareció muy interesante. Pero quizás, bueno, mi pregunta va más a lo que me resulta desconocido por diferencias con la Argentina. Un poco, y mi pregunta es los impactos urbanos en las dinámicas urbanas de estos ilegalismos que se hablaron, ¿no? Sobre esa ponencia y que son abrumadores, entristecedores los datos, pero un poco quería conocer un poco más qué dinámicas provocan, dinámicas urbanas en las favelas. No sé si se compreendió. Eu vou pedir a todos que vão anotando as questões, né? Acho que são questões que valem para todo mundo. Podemos nós todos falar um pouquinho e podemos, acho que, ouvir um pouco, né, os colegas e ao final retornamos respondendo as questões e dialogando com as considerações que foram feitas. Ok? Só para propor essa dinâmica de ouvirmos um pouco e aí, ao final, voltamos a falar um pouco mais. Bom, na sequência de Cristina, alguém gostaria? Edmar, por favor, Edmar. E Lídio também. Ok, depois. Boa tarde, pessoal. Muito boas apresentações de todos. Eu queria perguntar para o Manuel se ele não acha que também que é muito interessante essa passagem, essas analogias que você fez sobre as mudanças, né, da passagem das favelas como locais de tapumes para consolidação, né, com casas de alvenaria e tudo mais. Se isso não seria, então, uma estratégia desses moradores contra as políticas de remoção também de favelas. Ok. Vamos anotando e aí juntamos aí para o final a gente comentar um pouquinho. E Lídio? Obrigado pela participação. Nada. Eu queria fazer uma pergunta geral, né? Quem quiser responder. Cadê as pontes entre a cidade formal e a cidade autoproduzida? Ou será que na existência deste lugar de encontro poderá dissipar ou amenizar esta segregação socioespacial? Até que ponto o espaço público, o espaço coletivo entre essas duas realidades, os bairros autoproduzidos e a cidade formal, o espaço coletivo entre os dois, até que ponto é que poderá ajudar, né, a minimizar esta segregação, né? A existência de pontes, né? Isso que eu refiro. E uma pergunta particular a Elizabeth, quando fala da lei da mais-valia, porque eu não conhecia essa lei aqui na realidade angolana, ainda estamos há anos-luz desta. Mas a pergunta é, até, nesta lei da mais-valia, se no fundo estamos, de certa forma, a formalizar ou a regularizar os bairros autoproduzidos, em que momento é que, em que momento é que poderá ser contra o direito da cidade? Há situações em que estamos a regularizar o irregulável. Há situações em que estamos a regularizar um bairro em uma encosta tão íngreme que em uma enxurrada pode ir o bairro abaixo, né? Um exemplo paradigmático, mas até que ponto é que essas leis de mais-valia podem ser uma antítese do direito à cidade? Ok. Obrigado, Lídio. Poderosas questões. A Karine aqui também deixou no chat uma pergunta para a Elizabeth sobre a fonte, né, dos dados, né, da quantidade de processos de regularização por ano. Enfim, pede também um esclarecimento sobre essa fala. Temos mais inscrições? Parece que... Deixa eu ver aqui. Gustavo, por favor.
Professor Gustavo Rio Frio. Gracias, Alex. Saludo a todos. Lo encuentro muy interesante, pero sigo perplejo por varios asuntos, porque la favela también es la favela del funky, que es la moda, es la favela de el extraordinario Guarracán que cantaba Eliseche Cardoso, es la favela de Cartola, de Noel Rosa, que da samba mientras que el otro da café. Entonces hay una vinculación histórica que no sé si ha desaparecido, aunque no el funke, entre la ciudad y sus favelas. Y creo que eso reclama un análisis un poco más complicado, aunque en la situación de Río de Janeiro, todo esto está teñido por la violencia, por lo menos lo que uno lee, y que desde hace ya unos 10 años la droga de Perú ya no sale a México y a Estados Unidos, sino a Bolivia y a Brasil, lo que tiene que ver mucho con la violencia y las mafias, pero no exclusivamente. Y entonces me pregunto si hay diferencias entre las nuevas favelas o los nuevos barrios irregulares y las viejas favelas, y si se pueden explicar esas diferencias. No creo que haya un manto que cubra a todas por igual. Tal vez desde el punto de vista académico valga la pena leer los viejos trabajos que hicieron Anthony y Lisa Leeds, que para la gente de los Estados Unidos era la referencia en los estudios de antropología urbana y fundador de la antropología urbana, dicen, en los Estados Unidos, la diferencia entre la visión de ellos de la favela brasileña de Río de Janeiro, aunque Anthony estudió también en Bahía, y las que ustedes ven ahora, porque me resisto a pensar que el comportamiento de estos barrios sea el mismo de antes, de los barrios viejos, al de los barrios nuevos. Todavía me quedan algunas dudas para entender el tema también del comportamiento frente a la legalidad. Tú ya mencionaste, Alex, y con eso me quedo, que normalmente se ha entendido tan poco ese comportamiento que se le ha llamado informalidad. ¿No es así? Tú lo mencionaste muy bien. Y la palabra informal no aparece en el Código Civil, ni en el Código Penal, ni de Perú, ni de Brasil, ni del resto de América Latina. Informal solamente aparece en el Código Civil al hablar de el empleo informal. Y sin embargo, muchas veces se habla de la favela como el mundo de la informalidad porque no saben cómo definir aquellos barrios en los cuales primero se vive y luego se construye, y en los cuales primero se vive y luego se urbaniza. Entonces, creo que ustedes tienen bastante material para tratar de distinguir comportamientos y legalidad en distintos tipos y distintos grados de consolidación de las favelas, porque no son lo mismo. Y creo que y además tenemos, perdónenme, diferencias digamos, hay cosas que vienen desde muchos años y tal vez siglos
y hay fenómenos nuevos dentro de la misma ciudad. Porque no creo que lo que hablaron tanto Aníbal Quijano en el Perú como el gran geógrafo brasileño que ustedes han tenido, ¿no es cierto? Yo soy malo para los nombres, Milton Santos, se aplique exactamente ahora. O sea, el único resumen de lo que sucede, ¿no? Aníbal Quijano decía, el colonialismo terminó hace muchos años. Esto es, ese sistema de dominación basado en considerar que había una raza superior a otra. Pero la colonialidad no ha terminado. Esto es, todavía estos sentimientos que hacen que, sin que uno se dé cuenta, siga respirando una misma manera de entender el comportamiento legal y el comportamiento ilegal, y en unos casos se le llama informal porque no se encuentra todavía un nombre para ello. Me demoré mucho, pero quería comentar, yo creo que hay que comparar favelas viejas, familias nuevas, ver qué es lo nuevo del problema y qué es lo viejo del problema para poder avanzar. Muchas gracias. Nós te agradecemos, Gustavo, pela presença, pelo prestígio aqui, pela reflexão profunda, né? Latente nas questões que você nos traz, né? Beleza. Vou passar, então, para a Ana Beatriz, que pediu a palavra, e depois eu volto aí para o grupo, né? Porque aí já temos aí um bom conjunto de questões aí para fazermos uma última rodada uma nova e última rodada de falas, né? Bom, pode até não ser a última, se der tempo, né? Vamos ver. Mas mais uma rodada, né? Ana, então, por favor, Ana. Obrigado. Então, boa tarde, parabéns pelas apresentações, todos e todas. Parabéns também ao professor Alex pela orientação. Fiquei muito instigada com tudo que foi dito até aqui. E a minha pergunta vai para o Manuel. Achei muito interessante a exposição e o seu trabalho também, né, que é uma pesquisa de doutorado. E você citou em algum momento a questão da participação popular, né, e o olhar dos outros, né, que você quer incorporar ao seu trabalho. Eu gostaria de saber, né, como que você tem pensado em construir isso dentro do seu trabalho. E me ocorreu na hora que você estava falando, né, essa participação, ela se dá nesse próprio ato de construção da cidade, né, por esses sujeitos. Então, eu achei muito interessante uma perspectiva também de trabalhar a participação para além da participação que a gente conhece mais, né, nos processos institucionais, enfim, da própria criação da legislação urbanística. Então, acho que tem uma potencialidade muito grande no seu trabalho e eu gostaria de te ouvir mais sobre isso. Ok, tá ótimo. Bom, podemos então fazer uma rodadazinha? Podemos aí começar por quem desejar, pode ser numa ordem assim livre de falas, né? Não precisamos ficar amarrados na ordem inicial, mas eu penso que tem questões que todo mundo pode tentar dizer algo a respeito delas, né? Talvez começando pelo mais simples, mais fácil, Elisa, essa questão da fonte dos dados, né? Você podia falar um pouquinho. Sim. A gente faz um trabalho, né? Eu participo de um grupo de extensão coordenado pelo Alex, onde a gente fez um levantamento com pesquisas que tiveram como base as informações do Diário Oficial. Nós criamos uma planilha no Excel através da consulta desse material, onde nós colocamos as datas desses processos, os status, e fomos fazendo esse levantamento ao longo de todos esses anos. Então, a partir dessa tabela que foi criada com essa consulta, nós geramos esses gráficos e chegamos nesses números. Então, a fonte é o próprio Diário Oficial. Quanto à questão do Ilídio, né, que comentou... Isso, eu sugeri que falasse dela também. Sobre, basicamente, como que a mais-valia ela influencia, né, até na questão da segurança e da arquitetura.
Bom, geralmente, quando há esse processo de legalização, há também o parecer de um arquiteto. Então, há uma consulta para também regularizar, né, por meio dessa taxa, desse pagamento, mas há uma forma de fiscalização para que tenha-se a conclusão de que aquela construção ela está ou não influenciando na segurança daquele local. Então, os aspectos mais negativos são relacionados ao conforto em si, que é muito prejudicado. Como exemplo, quando a gente tem no plano diretor uma relação de organização daquelas edificações, onde lá consta que há necessidade de ter um afastamento lateral entre uma casa e outra, a relação de gabarito entre uma casa e outra. Isso propicia um conforto térmico, propicia que o vento circule adequadamente naqueles lugares, que o sol entre, e isso é uma forma de você também trazer a saúde para aquelas pessoas que habitam aquele espaço e também para aquele local daquela casa. Então, quando a gente faz com que esses lugares sejam alterados nesses aspectos, influenciamos negativamente nesses quesitos. Uma outra questão que é muito abordada na mais-valia é a mudança de uso e ocupação daquele solo, daquele lugar específico. Muitas vezes você pode comprar uma casa ou se alocar num terreno, considerando que aquele lugar é exclusivamente uni- ou multifamiliar, e aí uma pessoa pode fazer uma alteração daquele local e transformar aquele espaço numa área comercial, em um uso que você não planejava quando você se mudou para aquele local. E isso influencia também nos fluxos, nos usos e também no conforto como um todo. Em você residir em uma área que antes foi planejada para ser de um jeito e com o tempo acabou se tornando de uma outra maneira que você não esperava. Muito bom, muito bom. Eu queria só complementar, reforçar um pouquinho essas respostas da Elisa, dizendo o seguinte, fazer uma pesquisa sobre a aplicação de uma lei, né, municipal, uma lei urbanística municipal, que trata, né, que abre, como disse a Elisa, abre janelas, né, para a regularização de edificações implantadas, né, irregularmente na cidade, né, nos bairros constituídos da cidade, né, é uma fonte que se revelou extremamente limitada para nós. Óbvio que a gente descobre bastante coisa, né, abrindo o Diário Oficial todo dia e colecionando as informações e organizando as informações, a gente consegue descobrir bastante coisa. Mas entre as descobertas está o seguinte, a ausência de transparência, né? Que o poder público é um péssimo informante dos seus atos, né? A partir dos seus veículos oficiais, né? Que ele diz muito pouco daquilo que ele faz, né? Que ainda há, né, digamos, podemos assim dizer, uma caixa preta de informações que ainda não foi devidamente aberta e exposta ao controle social, né? Porque aqui, de fato, tem um dos pontos sensíveis da atuação do Estado, né? Que é a atuação em que ele permanentemente flexibiliza suas próprias normas, né? Criando uma dinâmica que se retroalimenta, né? Gerando, né, uma necessidade de novas e novas e novas flexibilizações, né? Novas e novas e novas regularizações, né? Num processo que não acaba, né? Porque ele próprio tem essa capacidade de se retroalimentar, né? Então, isso em termos de planejamento urbano é bastante deletério, né? Isso, quando nós pensamos em direito à cidade, né, isso é um complicador muito grande, né? Porque como se sentem todos aqueles que, né, não teriam condições de aproveitar, né, dessas oportunidades abertas na legislação, né? Como ficam todos esses processos de desigualdade urbana aprofundada a partir dos elementos aqui que, por exemplo, a Elisa trouxe, né? Então,
E essa é uma prática presente em várias cidades brasileiras, né? O que no Rio de Janeiro se convencionou chamar de mais-valias, né? E o nome vem do fato de que o poder público, ao perceber que tem uma obra feita clandestinamente, regularmente, isso aumenta a área construída do imóvel, né? De maneira a acrescentar valor a ele, né? Criando um déficit em termos de tributação. Então, a partir dessa percepção, né? E que se cunhou, né, a expressão mais-valia, que está tão disseminada no caso do Rio de Janeiro, ao lado também da expressão de puxadinhos, né? Que vale tanto para as áreas de favela como não favela, né? Mas em vários municípios brasileiros a gente conhece essa mesma prática com outros nomes, com outras nomenclaturas. Em São Paulo, por exemplo, se chama de moratória, né? Então, é algo, né? É uma das questões muito presentes na produção das cidades, né? Elas crescem não só no caso das favelas, né? Mas também nas suas áreas, né? A princípio, né? Constituídas debaixo, né? do reconhecimento do Estado, elas também crescem em boa medida a partir desses artifícios, né? Das brechas, das flexibilizações, das irregularidades consentidas e não reprimidas, né? Pelo Estado, em que o Estado opta, né? Por assim proceder, né? Muito bem. Eu penso, Thaís, que sobre as questões que o Gustavo trouxe, né? Sobre diferenças entre novas e que a gente possa identificar entre novas e antigas favelas, né? Se desapareceram aqueles elementos da favela tradicional, ou eles se transformaram, né? Se tem aí um manto que possa, né, cobrir e se aplicar por igual a todas as favelas, né? Eu penso que sobre essas questões talvez você possa dizer alguma coisa, né? Acho que sim. A minha análise, né, ela vai passar, né, ainda sobre essa questão da dominação do território, né? Eu acho que talvez, enfim, outras pessoas conseguiriam abranger mais aí para falar sobre outros temas que perpassam, né? Acho que ele falou, inclusive, sobre a questão da cultura, né? Cartola, hoje, inclusive, é o dia do samba. Bem muito lembrado. Importante, assim, referências, né, da construção desse imaginário do que é a favela, né? Mas eu acho que, assim, alguns elementos que eu poderia citar, né? Eu acho que eu falei inicialmente, né, quando eu fiz a exposição, mas eu acho que para a gente tentar entender, né, sobre essas mudanças do antigo para o novo, né? Eu acho que a questão, né, do tráfico de drogas, eu acho que é um elemento fundamental. A gente tem aí, num processo, né, dos anos 80 para cá, né, com todo, enfim, a popularização da cocaína e tudo mais, acho que isso torna, né, enfim, um debate, e aí fazendo esse debate de segurança pública, né, sobre a favela, diferente do que a gente tinha, enfim, né, no metade do início do século passado, assim, eu acho que é um elemento fundamental, né, desse processo da guerra às drogas que se estabelece, né, e se solidifica aí a partir das décadas, que aí faz com que a gente passe, né, sempre o debate, né, acho que na maior parte das vezes, sobre a segurança pública, sobre a militarização, sobre a guerra às drogas, e passe bem menos, né, sobre essa questão mais cultural, essa potência, né, digamos assim, que inclusive os movimentos sociais tentam muito defender, né, a gente falar também sobre as coisas boas das favelas, né, que tem inúmeras, né, desde cultura, desde solidariedade, desde produção, enfim, de muitas coisas, né, inovação e tudo mais, mas eu acho que a gente sempre acaba passando, né, por um problema que é um problema histórico nosso, mas que assim está muito longe, né, de se resolver, que é essa questão do genocídio, né, do povo favelado e negro no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, por conta do que acontece nas favelas, né. Eu acho que outro elemento é a questão da questão da religião, né. Eu trouxe pouco aí na minha primeira exposição, porque eu acho que também não ia dar tempo de desenvolver tanto. Mas a gente tem uma virada de chave, né,
nas últimas décadas também, né, que lá no início, né, a gente tinha ali uma maior incidência de religiões de matriz africana, né, nesses espaços, até por conta, né, da ocupação do território pela, né, enfim, por pessoas racializadas, né, pela negritude, e a gente vai, durante um tempo, com o avanço da igreja evangélica, né, com o avanço dessa religião se perdendo, né. Inclusive, a gente tem alguns exemplos no Rio de Janeiro, né, na cidade, de favelas que, comandadas pelo Terceiro Comando, né, uma das facções, depois do Comando Vermelho, né, que ocupa a maior parte ali do território, de proibição de terreiros, por exemplo, né, dessa construção aí de um racismo religioso, né, e de vestir a camisa mesmo do que enfim, né, do que é a religião evangélica. E aí a gente tem alguns exemplos, como o Complexo de Israel, que surge aí durante a pandemia, mas também tem o Dendê na Ilha do Governador, né, que já vinha há algum tempo ali construindo, né, esse negócio de proibir terreiros, de proibir qualquer expressão de religião de matriz africana e estabelecendo ali, ajudando, né, as igrejas a se estabelecerem no território, mas também fazendo disso, botando imagens, né, nas paredes, colocando parte de salmos, né, construindo essa questão mais visual também de um espaço que seria ali evangélico, né, digamos assim. Quem tem um trabalho muito importante sobre isso é a Cristina Vital da Cunha. Ela fala sobre a Cari. Acho que, enfim, quem não conhece poderia ler também. Ela fala sobre esse processo aí de interrupção, né, do que seria uma maior adesão às religiões de matriz africana, e aí passa a ser a religião evangélica. Então, acho que são alguns elementos, né? Acho que essa questão da religião é importante pela virada de chave. Eu acho que também por ser um elemento na nossa sociedade hoje no Brasil fundamental de projeto de poder. A gente tem aí o presidente que é ligado às igrejas, a gente teve um prefeito ligado às igrejas recentemente, né? O Crivella, bispo. Então, acho que é um processo aí também fundamental da gente entender as diferenças, né, do que eram as favelas antigas e o que são as novas favelas e as disputas nesses territórios. Espero que tenha conseguido passar aí por alguns elementos. Beleza, Thaís. Passou sim. Eu vou passar aqui a bola para o Manuel, que recebeu várias questões, né? Foi uma fala que foi sucesso de público aqui, Manuel. E aí, na sequência, após o Manuel, eu creio que Valéria e Pedro, eu não anotei aqui se teve alguma questão diretamente, né, as falas de vocês, mas aí vocês podem, então, retomar alguns dos pontos que foram, né, que apareceram nas questões, que vocês possivelmente tenham algo a acrescentar, colocar, a enriquecer aí sobre o conjunto aí de questões que foram colocadas. Tá bom? Então, vamos lá, Manuel. Começando. Primeiro, agradecer as perguntas, todas muito pertinentes e muito provocativas mesmo, né? A Ana Beatriz sobre a questão da participação, a Cristina sobre os legalismos, o Edmar sobre alterações, né? Mas eu vou ter que me restringir, eu vou botar meu e-mail no chat, para se vocês quiserem dar continuidade a essa conversa, a gente dá lá. Agora aqui vamos liberar tempo para todo mundo falar, e eu vou me concentrar nas colocações do professor Gustavo, uma pontezinha, que foi a expressão que ele usou, para o Ilídio, né? Professor Ilídio, né? Primeiro, a sensibilidade do professor Gustavo percebeu que não tem duas favelas iguais. Tem a favela de centro, a favela de periferia, a favela de encosta, a favela de baixada, a favela dominada pelo tráfico, a favela dominada pela milícia, a favela que tem inundações e deslizamentos, a favela que tem obras suficientes para consolidá-la. Enfim, não existem duas favelas iguais, e tanto a favela quanto o favelado não existem como categoria analítica. Cada favela é um caso. Agora, quanto à diferença das favelas antigas e as favelas recentes, né? E o Castells fala muito sobre a questão de você identificar os interlocutores por tempo de chegada, né? Alguns são da favela antiga, outros... que aquela visão romantizada, mais por nós, com a cumplicidade de alguns autores favelados, né? Você
pisar nas estrelas distraída por causa das goteiras que você tem no seu telhado de zinco, isso só é bonito no samba, né? É terrível. Então, na verdade, hoje a favela é a favela do Claudinho Bochecha, não é mais a favela do Cartola. Eu quero ser feliz na favela onde eu nasci, eu quero infraestrutura, eu quero equipamento social. Hoje é o Claudinho Bochecha, né? E a favela, quando se fala da questão da informalidade, eu considero que ela faz parte de uma série de elementos informais que instruem as estratégias de sobrevivência dos mais pobres. O próprio trabalho, a própria geração num lugar para morar, são informais, são transgressores da legislação. Pode ser que a palavra informal seja muito leve, eu gosto mais de transgressão, não é? Então, essas tipologias de favelas diferentes, elas, sobretudo as favelas de centro versus as favelas de periferia, aí a diferença é gigantesca. Sendo que as favelas de centro, por estarem muito bem localizadas, algumas com vista para o mar, são alvo da cobiça do mercado imobiliário. Então, o abandono dos programas de urbanização de favela e a adoção desvairada de regularização fundiária dessas favelas, sem nenhuma exigência prévia da regularização urbanística e edilícia, é um instrumento de gentrificação desses espaços. Eles deixam de ser, vamos dizer, um lugar de moradia, parte das estratégias de sobrevivência, perto dos empregos, perto dos hospitais, perto das escolas, né? E através da compra, acho que é o Alvito que chama de... É o Alvito, Alex, que chama de remoção branca, ou é o Abramo? Um dos dois. Agora não vou me recordar. Um dos dois chama de remoção branca. É a remoção dentro do mercado, né? Então, é importante que se identifique também as pontes entre a favela, esse território, vamos dizer, autoconstruído, né, com suas próprias regras, com seus hábitos, não é? Eles exportam determinados dados culturais e importam visitantes da cidade formal para religiões afro, né? Eu mesmo já trabalhei em favelas que a Mãe de Santo recebia muita gente com carrões para receber a bênção delas. Lá na Serrinha, por exemplo, no 30 de setembro, não foi a Mãe de Santo que me orientou, foi o Cambono, que me levou lá no alto do morro e me orientou como construir o altar para a festa de Xangô em 30 de setembro, né? A música que a favela exporta, as gírias, a moda, o baile, tudo isso são pontes entre o asfalto e a favela, fora a força de trabalho que a favela fornece à cidade formal. E se existe uma cidade formal, existe também a cidade informal, a cidade que não respeita as normas, que não segue a receita clássica da produção do urbano. As outras perguntas eu não quero tomar mais tempo, eu vou botar meu e-mail aqui no chat, se vocês quiserem conversar sobre isso, a gente pode avançar. Beleza, Manuel. Só também retomando esse ponto, que é um ponto importante, né? O Elídio traz uma questão muito interessante, né? Quais são as pontes, né? E as pontes que existem não são caminhos absolutamente seguros, são caminhos repletos de contradições, claro, que são as contradições de uma cidade que é desigual e de um sistema socioeconômico que é reprodutor de desigualdade. Mas a gente pode falar, né, em que pese essas limitações, nós podemos falar de algumas pontes, como, por exemplo, há coisa de 4 décadas, na legislação brasileira e no planejamento urbano brasileiro, criou-se uma figura de planejamento territorial olhando para as favelas, né? Uma figura própria para as favelas, que é o que nós conhecemos no Brasil inteiro como áreas ou como zonas de especial interesse social,
né? Zeis ou aeis, conforme o gosto do freguês. Até rimou, né? Até dá um samba novo aqui, ou um funk, algo do gênero, né? Veja o seguinte, o Rio de Janeiro, nesse momento, está revisando o seu próprio plano diretor, o seu master plan urbanístico. Sabe o que está sendo proposto, né, nessa proposta, perdão pela redundância, de última geração, Ilídio? Aquilo que eram duas possibilidades de nomenclatura para a mesma figura de planejamento, a proposta está absorvendo as duas, né? Está querendo ambas, está estabelecendo uma distinção entre elas, ou seja, a proposta de planejamento que está em discussão nesse momento na Câmara Legislativa do município do Rio de Janeiro é uma proposta que procura se apropriar de várias maneiras, né? Procura ter várias figuras de planejamento diferentes para lidar com as favelas e com os outros bairros populares autoproduzidos, né? Então, veja que já existem alguns elementos que colocam essas áreas marginalizadas dentro do planejamento, que obrigam o Estado a se preocupar com elas e estabelecer algum lugar para elas na sua prática de planejamento, né? E como jurista, eu daria também um segundo exemplo bastante importante, né? Há 40 anos atrás, pesquisando as favelas do Rio de Janeiro, né, o Boaventura Santos colocou nos seus trabalhos, e logo ele, digamos assim, ele consolidou uma expressão que já estava nas práticas populares, né, que é a expressão direito de laje, né? Ele quis se referir às normas que vigoravam no comércio, na compra e venda de espaços aéreos sobre as residências existentes nas favelas, né? Durante anos, né, se debateu isso, né, sobre a propriedade ou a impropriedade dessa expressão. Eu tive colegas, inclusive de mestrado, que diziam que eram contra o direito de laje, né? O que me assustava, né? Porque como é que alguém pode ser contra um fato, né? É o mesmo que ser contra o dia ou contra a noite, né? Enfim, o fato é que, há 4 anos atrás, num governo nacional profundamente autoritário e conservador, o direito de laje foi inserido na lei mais estudada por qualquer jurista no Ocidente, que é o Código Civil Nacional, né? O direito de laje, né, a figura surgida na prática das favelas, foi inserida há 4 anos atrás no Código Civil Brasileiro, de uma maneira para lá de complicada, daria um seminário só para discutir isto, mas o fato é que qualquer jurista estuda o Código Civil. E de 4 anos para cá, qualquer jurista terá que estudar a favela, porque a favela foi inscrita no Código Civil Brasileiro, né? Então, isso, de algum modo, né, pode ser uma dessas pontes, né, que não significa, assim, resultados maravilhosos e alvissareiros, né, mas significa que existem nesses vasos comunicantes que já existem há muito tempo na cultura, como foi falado aqui, nas artes, na economia, né, e também no planejamento e no direito, né? É por isso, até outro dia, não sei se era um trabalho de algum dos expositores aqui, que eu estava lendo e corrigindo, e usou a palavra exclusão, né? E eu disse, olha, essa palavra aqui eu repensaria, né? Porque será que se trata estritamente de exclusão ou um outro tipo de relação em que existem pontes ao lado de um processo que segrega, marginaliza e estigmatiza, né? Subordina. Subordina, enfim. É dessa combinação contraditória que nós temos que dar conta, né? É esse o desafio, né? Enfim. Valéria e Pedro, o que vocês querem aí acrescentar, enriquecer aí esse debate? Já passou um pouquinho nosso horário, mas acho que em coisa aí de 10 minutos a gente consegue fechar. Vamos lá. Posso tentar comentar pelo que
eu sei, entendi até agora a questão da Cristina sobre como tem uma repercussão do crime nas favelas, num sentido mais arquitetônico, digamos, urbanístico, no sentido espacial. Diversificando, como foi falado, a favela de Moro no centro da cidade ou na zona sul, já se formos para a zona oeste, com este fato da predominância das milícias, as milícias e já agora também também o Comando Vermelho, mas a milícia tem atuado bastante a nível de empreendedor imobiliário. Portanto, já não existe só o favelado que constrói a sua casinha aos poucos, mas existem empreendimentos em que a milícia abre e estrutura o desenvolvimento das favelas. Portanto, na Zona Oeste temos muitas favelas que são parecidas a vilas ou pequenos condomínios de casas ou de prédios, e que têm um traçado bastante regular, mas que muitas vezes, por acaso, são estruturadas em ruas sem saída, fechadas com portões, no sentido que também existe este tipo de novidade, não é tão uma novidade, mas agora é bastante comum fechar as entradas de algumas favelas com portões, ou de algumas partes das favelas com portões. E existe uma questão que tem a ver com aquilo que estava falando o Manuel, que é a diferença da construção da favela feita pelo morador ou por um pedreiro que o morador encarga, que vai construindo aos poucos, portanto, também tem uma supervisão no tempo de quanto a estrutura aguenta, vão colocando mais, vão ajustando a estrutura e vão vendo o que é que a estrutura consiga aguentar. Nesses casos, como vão construindo prédios irregulares, tudo de uma vez, talvez de 3, 4 andares, tiveram muitos casos de desabamento, tipo em museu, assim. E isto está ligado ao facto que, na verdade, estamos construindo irregularmente prédios muito grandes e, portanto, tem toda uma lógica muito diferente, ou seja, não tem mais esse crescimento sequencial, mas é um crescimento que é mais parecido com a especulação imobiliária, sendo que não está regulada ou fiscalizada pelo Estado. E é isso. Ok, Valéria. Beleza. Pedro, você abriu, você agora tem a chance de fechar aí os debates. Vamos ver se eu consigo contribuir. Eu fiquei pensando, né, porque eu trabalhei bastante a questão da disputa entre os entendimentos da função do Estado, né? E o Estado, ele atua na sua ação e na sua omissão, né? Ele atua no seu foco, quando ele fiscaliza, quando ele deixa de fiscalizar. Eu me lembro de falarem da gestão do Dória em São Paulo, onde a fiscalização do IPTU progressivo, a quantidade de funcionários que foi colocado para fiscalizar foi extremamente diminuída e logo o potencial do instrumento foi reduzido a quase nada, né? As pessoas não eram mais fiscalizadas. Então, a venda, né, de regularizações, a venda de legislações, a falta de, esse processo que temos agora de não mais escuta da população, né, para a construção das políticas públicas, os reflexos, né, são reflexos muito claros de favorecimento de um mercado e não da vida real, né? A vida real deixa de refletir nessas construções, e é tudo jogado no mercado, onde vão ver as expulsões brancas faladas, né, comentadas aqui. Eu sinto que já, né, nas discussões eu fui contemplado, né? Agradeço muito por ter ouvido todo mundo. Acho que eu vou encerrar por aqui mesmo. Ok, Pedro, obrigado. Bom, gente, aqui então nós finalizamos esse debate.
Desculpem. Finalizamos aqui esse debate. Eu deixo aqui no chat novamente os contatos aí para um diálogo, né, uma interação com o laboratório, né, e seus integrantes e pesquisadores aí vinculados, né? E agradeço novamente aí pelo interesse, pela presença, pelas questões muito provocativas, né? E que nos ajudam aí a desenvolver esses projetos, né, de ação, né, territorial e também de conhecimento que temos em curso, né? Espero aí que tenha, enfim, sido uma sessão aí satisfatória para todo mundo, prazerosa, né? Como ensina e repete muito, insiste um colega do IPUR, né? Que tenha sido aí uma sessão que tenha articulado saber e sabor, né? Como é aí indispensável ao trabalho acadêmico bem feito. Então, até próximas oportunidades, né? Um grande abraço, fiquem bem, todas e todos, até breve. Muchas gracias. Ok, um abraço. Tchau, gente. Até a próxima. Logo. Muchas gracias y saludo, Gustavo. Saludos. Parabéns a todos. Tchau. Parabéns a todos. Obrigado, Gerard. Até logo. Obrigado, Elídio. Abraço a todos aí. Alex, hay una palabra que no entendí, te escribí por el chat para que me la traduzcas. Rapaz, vamos ler agora. Sí. Entendí el concepto, pero no la palabra. Sí. É uma pergunta? Em Peru e Colômbia e México, essas milícias... No, en el chat. No, lo que Valeria mencionó como milicias me parece que se parece a los lotizadores piratas, aunque no tan completos como... Não, milícias no Rio, são milícias as do Rio, né, Valéria? Que você se referia, né? Sim, na verdade, atuam também como lotizadores imobiliários. Começam a invadir de maneira organizada áreas em que fazem empreendimentos imobiliários que nada tem a ver com autoconstrução, mas é simplesmente urbanização irregular, substancialmente. Sim. No meu entendimento. De um ponto de vista... Parecido a lo que han hecho antes y se hace en parte los que se han llamado lotizadores piratas, que controlan el lugar e incluso, por supuesto, tienen hasta su propio cementerio para la gente que eliminan, ¿no? O sea, eso ha sucedido en un lugar cercano a Lima. Sí. No, la palabra que no entendí era direito de laje, o algo así mencionaste. Sim, a laje é um piso. A laje é um piso. Sim, pero é um espaço vazio, é um espaço aéreo sobre uma edificação. Sí, en la legislación eso llamamos los aires. Aires, sí. Sí, y en la norma nuestra del subsidio a la vivienda, a la habitación, también hay para construir en sitio propio o en aires propios. Ok. Eso ya está en la legislación, por así decir, ¿no? Okay. Alagem es la palabra, ¿no? Laje, sim, desse jeito, vou a escrever. Muy interesante. Muchas gracias. Sí, podes mirar en nuestro Código Civil. Sí, claro. Que lá há algunos artículos instituyendo el derecho de laje. Sí, nosotros lo tenemos también, por supuesto, sí. Sí, y ahora se pueden vender edificios, ¿no? Sin construir, en el cual lo primero que tú tienes es el aire, ¿no? Eso es, ¿no? Perfeito. Bueno. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, muy amables. Hasta breve, igual. Me encantó. Adiós. Adiós. Bom, posso interromper a gravação? Creio que sim, né?